Aleluia. Então, voltando, o zoe de Deus é a vida de Deus para a nossa vida, tá bom? Descanse seu coração, vocês que são nós, descanse seu coração. Crê no Senhor Jesus. É o poder de Deus que a gente tem que ver manifestado. Essas coisas acontecem para a gente ver o poder de Deus. Porque se não acontecesse essas coisas, como é que a gente ia ver o poder de Deus agindo em nossas vidas? Correto? Então descansa o teu coração, descansa. O Senhor já está com ele, nós já oramos. A Bíblia diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Então descansa o teu coração. Descansa o teu coração. A tua preocupação não vai fazer com que ele melhore, mas a tua fé vai fazer com que ele melhore. A tua fé é que vai mudar a situação. Não é a tua preocupação. Correto? Então descanse o teu coração. Então diz aqui, porque nós temos a vida de Deus agora. E agora, por que este dia? Qual é a finalidade deste dia? E nós vamos aprender algumas coisas, porque que esse dia é diferente. O que aconteceu naquele dia para que hoje milhões e milhões e milhões de pessoas sigam essa ideia? E eu vou dizer uma coisa, quem não conseguir entender o poder de Deus não vai ter condições de ser um bom cristão. A primeira coisa que nós temos que aprender, e eu vou trazer aqui alguns aspectos, do que significa isso na sua vida, tá bem? O que significa essa morte? O que significa tudo isso? A primeira questão é a justificação. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Olha, se nós não entendermos a justificação, nós não vamos compreender a graça de Deus. Nós não vamos compreender a graça de Deus. Então diz lá, mas Deus prova, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois, se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus na sua morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o versículo 11, não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem alcançamos a reconciliação. Olha aqui para mim, todos nós, sem exceção, éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Quando nós ainda éramos pecadores. Nós não somos mais pecadores. Amém? Amém, igreja? Amém. Você não é mais pecador. Mas, pastor, eu não peco? Peca. Mas perante Deus, você já foi justificado. Você é uma nova criatura. Você não é mais preso ao pecado que nós tínhamos. Nós somos livres. E isso é a justificação. E a justificação não é feita por obras. A justificação é feita porque no que ele fez. O que ele fez na cruz se justifica.
É por isso que somos justificados, não pela nossa obra. Às vezes a gente faz orações dizendo assim: ó Senhor, tu sabes, o fulano vem na igreja. Isso não justifica. Não é pela obra. Não é pela obra. É porque ele, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Por isso que nós somos justificados. E quem é justificado é tornado santo. Logo agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Justificado quer dizer justo. Justo quer dizer santo. Se nós não compreendermos isso, se nós vivemos a nossa frase cotidiana, de muitas vezes falar palavras que não são, eu até marquei alguns versículos aqui. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Desculpa, nós não somos justificados por Moisés, nós não somos justificados por Jó, nós não somos justificados por Abraão, ou seja lá o melhor que você encontrar. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Foi Ele que morreu naquela cruz. Então, nada que se foi feito na velha aliança justifica. Na velha aliança justificava pelas obras, e é verdade. Mas a nova aliança, a qual nós vivemos em Cristo, se Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu Senhor? Então Ele é justificado, nós somos justificados porque Ele fez, não por causa das nossas, nós não temos direito a nada. Nada que a gente faça poderia justificar o que Ele fez. Eu posso vir na igreja todos os dias, não é pela minha obra, mas é porque Ele fez. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício da propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Quando fala de justiça de Deus, muitas pessoas acham que aquela justiça, que Deus vai agir e vai cortar cabeças. Bem, isso um dia vai acontecer, mas não é agora. Agora a justiça de Deus é isso que aconteceu na cruz do Calvário. E se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir entender o que é o Evangelho. Então não ore mais dizendo que você é pecador. Amém? Amém? Porque você não é mais pecador. Você agora é santo, que aí, infelizmente, ainda por causa da nossa carne, comete atos de pecado. Mas nós já somos santos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? E isso é muito fácil. Quem já pegou o ônibus aqui? Todo mundo, né? Boa parte. Você não pegou o ônibus? Brincadeira. Então o que acontece? Não tem aquelas barras de alumínio para você colocar a mão? Tem umas assim, umas nas barras de ferro na cadeira. Então a graça é isso. Quando a gente não tem a mão presa no ônibus, a gente fica querendo segurar nos pés. E a maioria das vezes a gente acaba caindo, se a gente não segurar. Quando você... Suponhamos que aquele haste de alumínio é a graça de Deus. A hora que você coloca a mão ali, você está seguro. Mesmo que torça para cá, mesmo que torça para... Não é assim? Você está seguro ali. Então, a tua fé, você passa a ser justificado.
Você está seguro. Você é uma pessoa... Se você tem livre-arbítrio de escolher. Você tá lá, coloque, se segure, coloque as mãos. Mas você que não quiser colocar, você não coloca. Mas você cai. E é o que diz em Mateus 7. Aquele que é firmado na rocha, vem a tempestade e não acontece nada com ele. Vai torcer para cá, vai torcer para cá, segura aqui, segura ali, mas não cai. Então, quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós já passamos para uma nova vida. Amém? Nós vivemos agora no reino da luz. Não há tempo para tudo isso, mas nós vivemos no reino da luz. Então, a primeira coisa que precisamos entender do aspecto da cruz é a justificação. Do Senhor, no Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados. Eu e você, embora cometemos erros, sim, cometemos. Não deveríamos cometer? Sim, não deveríamos cometer. Porque se você sabe, por exemplo, que mentira é pecado, e o pai da mentira é o diabo, por que a gente mente? Porque a gente gosta. Ou, por alguma razão, ainda Cristo não vive totalmente na sua vida. Mas você já é justificado. Amém, queridos? Entenderam? Aí nós vamos passar, o segundo plano aí é a redenção. E o que é redenção? A redenção é aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nós acreditamos na justificação, e a redenção, Ele nos perdoa de todos os pecados. A Bíblia diz que quando o Senhor perdoa os pecados, Ele joga no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. E pela redenção em Cristo Jesus, é o que diz aqui no livro de... Só um minuto, amados. Nós vamos ver alguns versículos de redenção, mas eu quero deixar aqui. Ele mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados no madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a sua justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Então, na redenção, além de perdoar os nossos pecados, que é o principal, mas agora nós começamos a viver, presta atenção aqui, começamos a viver a vida de Deus. Porque o zoe de Deus que estava em Jesus, o zoe de Deus agora passa para nós que acreditamos no poder do Senhor, que acreditamos no seu Filho. Lembra no início que eu falei do zoe de Deus? A vida de Deus. Nós, eu e você, passamos a ter a vida de Deus. Então nós fomos justificados. O Senhor nos tornou santo, não precisou fazer nada, nós não precisamos fazer nada, apenas cremos, tá bem? E depois passamos para a redenção. Imediatamente Ele já nos perdoou todos os nossos pecados. Agora nós somos uma nova criatura. Por isso que João fala, olha, você tem um advogado. Se você pecar, você tem um advogado, você peça perdão e está tudo certo. Está resolvido o problema. Resolvido. Lembra que alguns dias eu falei que o amor de Deus é maior do que a gente pode pensar e imaginar? Nós não compreendemos o amor de Deus. E é por isso, por não compreendermos o amor de Deus, quando pecamos, achamos que Deus não nos ama mais. Achamos que Deus não gosta mais de mim. É porque nós não compreendemos a grandeza de Deus. Nós não compreendemos
o quanto Deus é poderoso. Então diz aqui alguns textos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, lembra na primeira frase, justificados por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a justificação e a redenção são instantâneas. Eu me torno justo e ao mesmo tempo o Senhor perdoa os meus pecados. Então pare de se culpar por erros que já fez no passado. Você não tem direito a agir que nem o diabo usa. O diabo vem jogar setas na sua vida por erros que você fez no passado. Mas se você já pediu perdão naquela situação, não há mais como o diabo te culpar. Deus não te culpa mais. Alguns falam assim, o Espírito Santo acusa. Não, o Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo revela. Quem acusa é o diabo. Tá? E nós devemos parar de ficar acusando uns aos outros. O pastor Gabriel fala que nós somos conhecidos pelo povo que julga, mas devemos ser conhecidos pelo povo que ama. Correto? Então pare de julgar os outros e comece a amar mais as pessoas, as necessidades. Por isso que nós começamos o culto dessa forma. Porque às vezes pessoas estão passando por dificuldades, por exemplo ali, o Rian e o Gabriel, ou ali o Vitor e o Lucas. Um deles pode estar angustiado, passando por lutas na casa dele, passando por problemas no emprego, seja lá o quê. E às vezes ele está aqui na igreja, mas ele está ali com o coração, muitas vezes não consegue louvar ao Senhor de uma forma clara e verdadeira. Por isso que a gente tem que orar. É obrigação nossa orar pelos nossos. E não é julgar. Mas ele é de não sei o quê, ele não toca, por que ele é desse jeito? Isso não tem nada a ver. São pessoas que necessitam de oração. Correto? E a redenção vem mostrar que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas nós somos farinha do mesmo saco. Tudo igual. Tá bom? Cristo nos redimiu da maldição da lei, se tornou maldito, em nosso lugar está escrito, maldito a todo aquele que for pendurado no madeiro. Havia uma maldição, e a maldição ele levou sobre si. Todas as maldições sobre a nossa vida. Tem um grupo de irmãos aí que fala da maldição hereditária. Toma cuidado, tá? Porque se você já creu em Jesus, você é uma nova criatura. Amém? Pode ser que a sua família sofra disso. O pai morreu, o avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer, o filho morreu de câncer. Então é um espírito maligno que está dominando aquela família. Mas quando você crê em Jesus, você sai dessa linha. Você agora é uma nova criatura. Correto? Talvez os da sua família ainda pertençam ao diabo, naquela maldição que ele traz. Mas você já é uma nova criatura. Tudo bem até aqui? Entenderam? É bem rápido, tá? Poderia ser mais a justificação e depois tem a redenção. Feito a justificação e a redenção, agora vai cair uma prática nossa, que é a santificação. Nós temos nos santificado. Deixa eu só falar uma coisa. A Bíblia diz que nós somos regenerados. Regenerado é gerar de novo. E a Bíblia diz que nós somos gerados por uma semana, nós somos gerados por uma semente corruptível. Todos nós morremos e ainda vamos morrer. Correto?
Mas agora nós fomos gerados por uma semana incorruptível. Todo mundo aqui é adulto, eu posso falar. Nós nascemos do mesmo jeito. De uma semente do nosso pai que colocou na nossa mãe. Todos nós nascemos dessa. E essa semente, ela é corruptível. Ela não pode ficar 5 segundos exposta ao ar, porque ela morre. Estão compreendendo? Então, essa semente, para que ela foi criada, não tem mais valor se ficar 5 segundos fora do corpo da mulher. Então, meninos, cuidado com o que vocês fazem com a sua semente, tá? O Senhor me falou para falar isso para vocês. Cuidado com o que vocês fazem com a sua semente. Para homens aqui. Tá bom? Toma muito cuidado. Tá? Que a sua semente não é para ser jogada em qualquer lugar, não. Tá? É só para... Então nós somos regenerados agora por uma semente incorruptível. E essa semente incorruptível vai fazer com que nós busquemos a santificação, que é o terceiro aspecto. E o que é a santificação? A santificação é que nós vamos começar, a buscar a presença de Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. A Bíblia diz, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual é a palavra? É a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a verdade. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. A verdade está do lado de Jesus, não do lado de Moisés. Alguém pode perguntar, mas o que Moisés falava não era verdade? Era. Mas não era a verdade clara e específica na qual tem Jesus. Não é essa a verdade. Essa verdade e a Bíblia diz que a igreja, esse período chamado igreja, estava oculto em Deus antes da fundação do mundo. Deus já havia preparado eu e você para ocuparmos esse espaço na igreja. Então, quando nós já somos justificados e temos a redenção, devemos agora buscar a santificação. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei. Em favor deles, eu me santifico, para que eles sejam também justificados na verdade. Santificados na verdade. E o que é santificar? É buscar a presença de Deus, é se afastar do pecado. Quem minta, não minta mais. Quem rouba, não roube mais. A Bíblia, Paulo fala assim, né? Então, muitas vezes, se eu falo mal dos outros, para de falar mal dos outros. Se eu gosto de brigar com a minha família, pare de brigar com a família. Se eu gosto de ofender a minha esposa, se eu gosto de ofender a minha esposa, pare de ofender a esposa. Amados, isso aqui é a morte de Jesus. Jesus morreu naquela cruz para isso. Não foi apenas um momento que ele morre ali e tal, não. Tem algo atrás da morte de Jesus que nós precisamos saber. Ele foi chicoteado, ele sofreu. Você lê lá em Isaías 53, o quanto ele sofreu, o quanto ele foi. Por causa de quê? De mim e de você. Foi nele pendurado no madeiro. Por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Porque da mesma forma que no Velho Testamento, e o pastor Gabriel falou que colocava nos umbrais e passavam por cima, está lá, procura lá no YouTube, você vai ver isso. Agora, todo mundo que crê, e aquele sangue vertido, significa que agora eu creio. Eu não vi o sangue de Jesus. Alguém aqui viu? Não. Mas nós cremos no sangue de Jesus. E por isso nós somos justificados.
Ele é a nossa Páscoa. Mas se você não entender os aspectos que foram, por que ele foi na cruz? Por que ele foi na cruz? De bonzinho, porque não tinha nada o que fazer naquele dia? Não. Há algo sobrenatural. O que acontece naquele dia, na cruz, e o que acontece naquele dia, na ressurreição, quando ele aparece. Vivo. Então, diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então, amados, buscar a palavra de Deus, orar, isso que o Senhor fez, por isso que Ele é a nossa Páscoa. Porque quando a Páscoa passou, o anjo da morte passou, ele não queria saber quem estava lá dentro, se era bom ou mal. Ele procurou saber se tinha algum bom ou mal lá dentro? Não. Ele só queria ver o umbral vermelho, então aqui não morre ninguém. É a mesma coisa. Nós não somos melhores que eles, não. Mas por causa da redenção, por causa da justificação, da redenção pelos nossos pecados, agora nós temos contato com o Senhor. E agora eu busco o quê? A santificação. A igreja de Deus que está em Coríntio, Paulo falando da igreja de Coríntio, que está em Coríntio, aos santificados em Cristo. Compreende? Nós temos que buscar a santificação. E com todos, e chamados para serem santos, com todos que na parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então qual é o primeiro processo? A justificação. Eu creio no Senhor Jesus. Qual é o segundo processo? A redenção. No mesmo momento que eu criei, agora eu tenho a redenção. Agora eu começo a santificação. E tem mais um aspecto ainda, que é a glorificação. Que é o último aspecto da cruz. Veja quanta coisa aconteceu na cruz. E às vezes a gente acha que só foi aquela morte, aquele momento. Quantas coisas Deus deu à igreja naquele momento. E isso é para mim, para o irmão e para todos que nesse mundo invocam o nome do Senhor. Em qualquer país que seja. São assim. Mas agora vem a glorificação. Mas como acontece a glorificação? Alguns podem perguntar. Assim, 1 Coríntios 15, 42 a 43. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita para a glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado num corpo natural e ressuscita num corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Isso quer dizer o quê? Porque o nosso corpo vai ser transformado. Naquela cruz, o Senhor já falou do nosso corpo que seria transformado, seria glorificado. Não há mais morte. A Bíblia diz que o último adversário ainda precisa ser vencido, que é a morte. O diabo já foi vencido. Amém? Não. Você sabe que o diabo já foi vencido? Sabe ou não? Amém. Se você não sabe, procure saber. O diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Colossenses 2,15. Ele já foi vencido. Ele não tem poder sobre a igreja. Mas a igreja, por falta de oração, por falta de vir à igreja, ouvir uma palavra,
com falta de leitura da Bíblia, é facilmente enganado. Aí ouve uma palavra, fica com aquele coração ressentido, aí o diabo vem, por que você vai voltar lá? Por que você vai voltar lá naquele grupo? É melhor você ficar em casa. Não é melhor você ficar em casa? Você fica aí, você é crente aqui mesmo, não tem problema não, fica aqui. Só que não é o que está acontecendo. As pessoas que vão saindo, vão perdendo a comunhão. E quando eu falo a comunhão do Espírito Santo, é isso que acontece. Nós precisamos ter comunhão entre os irmãos. Eu preciso chegar aqui e ficar feliz quando vejo um irmão. Oh, que bom que você está aqui. É Tiago? Tiago, né? Oh, Tiago, que bom você está aqui. É uma alegria ver o Tiago. É uma alegria ver o Caleb. É uma alegria ver a Naurema. É uma alegria. Eu me alegro. Então eu alegro com a pessoa que é. A Duda, que vem lá de Arujá. Glória a Deus! Feliz nós estamos. Alegrarmos. Tem um lanchinho ali, tem um negocinho aqui, come e tal. Isso é alegria. E nós vamos ter esse corpo glorificado. Já começamos a treiná-lo aqui. Brincadeira. Mas eu estou dizendo assim, você começa a buscar a santificação. E depois da santificação, o dia que nós morrermos, nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Amém? As pessoas muitas vezes querem ver as ruas de ouro. Sinceramente, eu não tenho a menor interesse de ver ruas de ouro. Eu quero ver o Senhor Jesus. Eu quero dar de cara, eu quero procurar. Obrigado, porque um dia o Senhor deu a sua vida por mim. Depois eu vejo as ruas de ouro, vou ter lá muito tempo para ficar lá. Né, Caleb? Vamos ter muito tempo lá, não vamos? Hã? Então, não. Vocês entenderam? Existem 4 aspectos. Quando tudo acontece naquela cruz, naqueles momentos que ele era chicoteado, vamos ver, só para a gente ter uma ideia, nós já estamos encerrando. Só para a gente ter uma ideia. Onde é que está você? Achei. Achei. Não achei não. Achei. Então diz lá. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz numa terra. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Jesus estava tão machucado que a gente não via beleza nele. Nós não víamos beleza nele. Ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento. Ele sofreu todas as nossas transgressões. Para quê? Para que eu fosse justificado. Para que eu tivesse a redenção. E agora eu busco a santificação, porque eu vou ter um corpo transformado. Mas ele diz lá, contudo, como um dos homens que escondia o seu rosto era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As enfermidades que estavam com ele eram as nossas. Você tem que saber isso. As enfermidades que estavam com ele eram as nossas. E as dores levou sobre si. As dores que estavam com ele eram as nossas. Eram as nossas dores.
Então eram as nossas enfermidades aqui e eram as nossas dores. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. As transgressões eram as nossas. E moído pelas nossas iniquidades. As iniquidades eram as nossas. Então vamos dar valor ao que o Senhor Jesus fez na cruz. Eu sei que a gente dá valor, mas assim, às vezes a gente, por qualquer coisa, por qualquer motivo, deixa de vir à igreja. Vamos parar vamos buscar a presença de Deus. Olha o que Ele fez. Ele te deu a justificação, Ele te deu a redenção, Ele te deu a oportunidade de você se santificar. Pedro fala, sede santos como eu sou santo. Porque quando nós somos justificados, nós já nos tornamos santos. Só que agora essa santidade é buscar livrar do pecado. Essa semana eu vi no Instagram um rapaz comemorando, porque 2 dias ele já não tinha pensamentos homossexuais. Ele comemorou 2 dias. Ele comemorava porque não tinha pensamentos homossexuais. E quantos os jovens hoje na igreja têm pensamentos homossexuais? Quantos? E o pensamento pessoal não sai da cabeça. Não sai. Quantos jovens têm vontade de cometer suicídio? Nós sabemos de casos, nós estamos encerrando. Nós sabemos de casos de jovens que cometem suicídio. Ou já teve pensamento de suicídio. Quantos jovens têm pensamento de sair de casa? Porque não encontra no lar um lugar para ele. Mas será que o problema é o lar? Ou será que o problema é a falta de comunhão com o Senhor? Então, nesse momento, pense no que Ele fez. Ele veio te dar vida, a vida de Deus, o zoe de Deus, que estava em Deus e está em Jesus, agora está à disposição de todos aqueles que creem. Todos. Se o teu irmão lá não quer acreditar, isso é problema dele. Se o teu irmão lá, quando o pastor prega e ele fala que não é assim, isso é problema dele. Estou trazendo o que diz a Bíblia. Você tem direito de ter o zoe de Deus, a vida de Deus. Você não quer, é direito seu, mas não impeça os outros de quererem essa vida de Deus. Feche seus olhos. Você sabe o que Jesus fez naquela cruz, da morte, da ressurreição? Nós estamos chegando ao tempo de Páscoa. Hoje se comemora na Igreja Católica o Domingo de Ramos. E na verdade é aquela entrada que o Senhor fez em cima de um burrinho. E as pessoas colocavam plantas na frente para ele passar. Mas isso ainda não é. Isso ainda não é o que Jesus veio fazer. Ele veio morrer no teu lugar. Essa é a nossa Páscoa. Ele veio para que eu e você tivéssemos vida. Vida em abundante. Vida abundante. Que possamos ser homens e mulheres aonde nós estivermos. Nós possamos levar a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Bem, muitas vezes falamos isso. Mas de verdade ela é? Você tem se alegrado no Senhor? A tal ponto de rir no seu quarto sozinho, se alegrando e dizer, obrigado, Senhor, porque a tua presença está comigo, porque um dia tu morreste naquela cruz. Muitas vezes a gente, no nosso quarto, chora de tristeza,
em vez de nos alegrarmos ou chorarmos de alegria, porque o Senhor está conosco. E Ele disse que não nos abandonaria. Então esse é o momento, meu amado e minha amada irmã, nesta manhã, olhe para a cruz. Veja o que foi feito naquela cruz. Quantas coisas aconteceram naquela cruz, naquela morte. Quantos benefícios o Senhor nos dá, porque isso estava oculto em Deus durante séculos, para ser revelado agora à igreja. E você faz parte dessa igreja. Tome uma posição hoje, se você ainda não tomou. Se você já tomou, renove essa posição. Mas se você ainda não tomou, ore e diz que, Senhor, eu quero ter essa vida abundante. Eu quero entender aquela morte na cruz. Eu sou um homem, eu sou uma mulher que eu quero transformar. Eu quero levar luz à minha família. Eu quero levar luz, eu quero levar que as pessoas conheçam esse amor. E eu oro, meu amado, por cada vida, por cada pessoa nessa manhã, Senhor. Que possamos não apenas achar bonito a Páscoa, o momento de comemoração, mas que possamos sentir a verdade. Eu oro agradecido no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos podendo comemorar a Páscoa. Mas em muitos países, os nossos irmãos não podem comemorar a Páscoa. E se comemorar, é sinal que vai vir perseguição sobre eles. Então dê valor. Dê valor o dia que você vem à igreja. Dê valor ao teu irmão que está do teu lado, que está orando com você. Dê valor. Não faça que todo esse sacrifício tenha sido em vão na sua vida. Vamos buscar a palavra do Senhor. Amém, queridos?